Há uma questão que existe desde o primeiro Devil May Cry. Uma questão que divide a comunidade há mais de 20 anos. Uma questão que a Capcom nunca respondeu de forma completamente direta. Sparda era mais forte que Mundus? À primeira vista parece óbvio, e Sparda derrotou Mundus. Portanto Sparda era mais forte. Fim de discussão. Mas não é assim tão simples. E hoje vamos provar isso. Porque há um lado da comunidade que diz Sparda era claramente superior e derrotou Mundus sozinho, selou os seus exércitos, e depois ainda foi lutar contra Argosax. É o ser mais poderoso da série. E há outro lado que diz Sparda não destruiu Mundus, apenas o selou. Tal como Dante fez em DMC1. E se Dante não era mais forte que Mundus em DMC1, por que razão assumimos que Sparda era? 2000 anos de lore. Múltiplos jogos, romances e mangas. E ainda hoje não há consenso. Hoje vamos analisar tudo, quem é Sparda, quem é Mundus, os seus poderes, os seus feitos, e os argumentos de ambos os lados. No final dou a minha opinião, e mais quero saber a vossa também. Sparda, o Cavaleiro Lendário. Quem é Sparda? Sparda é o personagem mais importante de toda a franquia Devil May Cry, e paradoxalmente, é o que menos vemos diretamente. Tudo o que acontece na série começa com ele. Dante e Vergil existem por causa dele. Mundus planeia a vingança por causa dele. A própria estrutura do mundo, e a separação entre o mundo humano e o mundo demoníaco, é obra dele. Há 2000 anos, Sparda era o general mais poderoso de Mundus. O líder dos seus exércitos. O seu braço direito. Um demônio entre demônios, temido, respeitado, e absolutamente leal ao Imperador das Trevas. E então algo mudou. O lore diz que Sparda acordou para a justiça, viu a crueldade de Mundus sobre a humanidade e decidiu trair o seu mestre. Sozinho, derrotou Mundus e os seus exércitos. Selou o mundo demoníaco. E passou os séculos seguintes a proteger silenciosamente o mundo humano. Séculos depois ainda tinha poder suficiente para enfrentar Argosax e outro rei demônio, e desta vez com a ajuda do clã Via de Marli. E depois disso, antes de morrer, viveu como um ser humano, casou com Eva, e teve Dante e Vergil. Esta é a linha de vida de Sparda. E cada ponto dela levanta questões sobre o seu poder real. Os poderes de Sparda. Força bruta incomparável, Sparda derrotou Mundus e os seus exércitos sozinho. Não com ajuda. Não com estratégia prolongada. Sozinho. Isto por si só já o coloca num nível acima de qualquer outro ser que vemos na série, porque nenhum outro personagem conseguiu fazer o mesmo. Separação de dimensões, o feito mais impressionante de Sparda não foi derrotar Mundus. Foi o que fez a seguir, usou o poder da sua espada, o seu próprio sangue, e um amuleto para separar o mundo humano do mundo demoníaco. Criar uma barreira dimensional que durou 2000 anos. Este é um feito de escala cósmica que nenhum outro personagem da série replicou completamente. Poder que transcende os demônios, e o lore confirma que o poder de Sparda cresceu além do que qualquer demônio devia ser capaz de ter. Em DMC5, Nico afirma explicitamente que Dante em Sin Devil Trigger é mais poderoso que o próprio Sparda, e o que implica que Sparda estabeleceu um teto de poder que levou décadas para ser ultrapassado pelos seus filhos. A fonte do poder, a humanidade, este é talvez o detalhe mais fascinante sobre Sparda. O lore sugere consistentemente ao longo da série que o verdadeiro poder de Sparda não veio apenas da sua natureza demoníaca e veio de abraçar a humanidade. Dante diz a Vergil em DMC3 que a força vem do coração. Em DMC4, quando Dante derrota Agnus, o mesmo tema emerge. A série inteira sugere que Sparda foi o primeiro demônio a descobrir que a emoção humana amplifica o poder demoníaco de formas que nenhum demônio puro consegue igualar. A selagem dos próprios poderes, e um detalhe que muita gente ignora, depois de selar o mundo demoníaco, Sparda sentiu que o seu poder tinha crescido demasiado, e selou-o deliberadamente dentro da sua espada. Não porque fosse obrigado. Porque escolheu. Um ser que voluntariamente sela o seu próprio poder porque acha que é demasiado forte é, por definição, um ser que reconhece a sua própria superioridade. Mundus, o Imperador das Trevas. O poder de Mundus. Já analisamos Mundus em detalhe no vídeo anterior sobre Argosax vs Mundus, e por isso aqui vamos focar no que é relevante especificamente para esta comparação com Sparda.
Mundus ascendeu ao trono demoníaco consumindo o fruto da árvore sagrada Qliphoth, em a mesma árvore que em DMC5 dá a origem um poder capaz de derrotar Dante 3 vezes. Este fruto concede poder divino a quem o consome. E Mundus foi o primeiro a fazê-lo. Com esse poder, matou o rei demônio anterior e tomou o trono. Governou o mundo demoníaco por um período indeterminado. Travou uma guerra com Argosax que dividiu o mundo demoníaco em dois. E quando finalmente voltou os seus olhos para o mundo humano, foi travado pelo próprio general em Sparda. Os poderes de Mundus são vastos: criação de universos, manipulação da realidade, controle dimensional, manipulação de almas, velocidade cósmica. Tudo isto já foi detalhado. O que importa aqui é a questão central: este poder era suficiente para igualar ou superar Sparda? O argumento a favor de Mundus. O argumento mais forte a favor de Mundus ser igual ou superior a Sparda é simples: Sparda não destruiu Mundus. Selou-o. Esta é a linha que divide a comunidade. Se Sparda fosse claramente mais forte, por que não simplesmente matar Mundus? Dante em DMC1 também não destruiu Mundus, apenas o expulsou e selou. E ninguém argumenta que Dante DMC1 era mais forte que Mundus. Então por que assumimos que o mesmo resultado com Sparda prova superioridade? Há também o contexto do fruto da Qliphoth. Mundus consumiu o fruto e ganhou o poder divino. Sparda não tem nenhum feito equivalente confirmado, e o seu poder cresceu, mas a fonte desse crescimento é menos clara no cânon do que a de Mundus. E finalmente, Mundus regressou. Após 2000 anos selado, com poder suficiente para subjugar Vergil, criar Nelo Ângelo, e quase conquistar o mundo humano novamente. Um ser que ressurge mais forte após 2 milênios de prisão é um ser de durabilidade e resiliência extraordinárias. Comparação do nível de poder dos dois. Argumento 1. O resultado da batalha a favor de Sparda. Sparda derrotou Mundus e os seus exércitos sozinho. Este é um feito sem precedente na série. Nenhum outro personagem derrotou Mundus em combate singular com tanta clareza. Dante em DMC1 só o conseguiu com a espada de Sparda e o poder de Trish. Sparda fê-lo com o seu próprio poder. Favor de Mundus, selar não é o mesmo que derrotar definitivamente. Sparda podia ter morto Mundus, escolheu não o fazer, ou não conseguiu. O lore não é claro sobre qual das duas opções é verdade. E esta ambiguidade é o coração do debate. Argumento 2. A fonte do poder a favor de Sparda. O lore sugere que o poder de Sparda veio de abraçar a humanidade em algo que nenhum demônio puro consegue replicar. Isto dá-lhe uma vantagem única que Mundus, por definição, não pode ter. Mundus despreza a humanidade. Considera as emoções humanas fraquezas. E é precisamente isso que o impede de alcançar o nível de Sparda. Favor de Mundus, o fruto da Qliphoth é um potenciador de poder confirmado e documentado. Mundus foi o primeiro a consumi-lo e os seus efeitos são visíveis, e deu-lhe poder divino suficiente para matar o rei demônio anterior e governar todo o mundo demoníaco. O poder de Sparda, por mais impressionante que seja, não tem uma fonte tão claramente documentada no cânon. Argumento 3. A escala dos feitos a favor de Sparda. Separar duas dimensões inteiras é o maior feito individual de qualquer personagem na série. Criar uma barreira que durou 2000 anos. Isto é poder em escala que vai muito além de qualquer batalha individual. Mundus criou um universo, e mais Sparda separou dois. Há quem argumente que estes feitos são comparáveis. Mas separar dimensões existentes é fundamentalmente diferente de criar algo novo. Favor de Mundus, criar um universo em expansão infinita momentos antes de uma luta é um feito casual, e Mundus fez isto sem aparente esforço, como preparação para o combate. Sparda precisou de usar a espada, o seu sangue, e um amuleto para separar dimensões. Mundus fez algo equivalente em escala com aparente facilidade. Argumento 4. O testemunho de Griffon. Em Devil May Cry 1, Griffon, em um dos generais de Mundus, diz a Dante que ele estará ao nível ou acima de Sparda. Isto é importante por duas razões. Primeiro, confirma que Sparda tinha um nível de poder reconhecido como referência, e mesmo os servos de Mundus usavam Sparda como ponto de comparação para medir Dante. Segundo, e se Dante em Devil May Cry 1 estava ao nível de Sparda, e Dante em Devil May Cry 1 não conseguiu matar Mundus com o seu próprio poder, apenas com a espada de Sparda e o buste de Trish, então há um argumento de que Sparda no seu pico também não teria conseguido matar Mundus facilmente.
Mas há um contra-argumento: Sparda tinha sua espada consigo quando derrotou Mundus. O poder da espada era o seu poder. Dante em Devil May Cry 1 estava a usar poder emprestado. Sparda estava a usar o seu próprio poder. Quem vence? Depois de analisar tudo, e o lore, os feitos, os argumentos de ambos os lados, e o que a comunidade debate há cerca de 20 anos, aqui está a minha conclusão honesta. Sparda era mais forte que Mundus. Mas não de forma esmagadora. E aqui está o porquê. O argumento mais forte a favor de Sparda não é o resultado da batalha, é a fonte do poder. O lore de Devil May Cry é consistente ao longo de 5 jogos numa mensagem, em o poder que vem de abraçar a humanidade é superior ao poder puramente demoníaco. Dante derrota Mundus quando Trish lhe dá o seu poder humano. Nero derrota Sanctus quando defende Kyrie. Vergil só alcança o seu pico em DMC5 depois de se reunificar com a sua metade humana V. Sparda foi o primeiro a descobrir esta verdade. E foi isso que o tornou capaz de derrotar não apenas Mundus e mais depois ainda lutar contra Argozak séculos mais tarde, já enfraquecido, e ainda assim conseguir selá-lo. Mundus é extraordinariamente poderoso. A criação de universos, a manipulação dimensional, a sobrevivência a 2000 anos de prisão e tudo isto o coloca num nível que poucos seres na série alcançam. Mas o poder que vem do fruto da Qliphoth tem um teto. Sparda, ao abraçar a humanidade, ultrapassou esse teto de uma forma que Mundus, que despreza tudo que é humano e nunca poderia replicar. Por isso a minha resposta é, sim, Sparda era mais forte que Mundus. Não porque os seus feitos são claramente superiores em cada categoria, mas porque a filosofia de poder que a série estabelece favorece consistentemente Sparda. Mas, e este é o mais importante, se Mundus tivesse combatido Sparda sem a interferência da humanidade, sem o amor de Sparda por Eva ou pelos humanos que protegia, sem a emoção que amplificava o seu poder, essa luta teria sido muito mais equilibrada. E talvez o resultado fosse diferente. E vocês, o que acham? Esta é talvez a questão mais antiga e mais debatida de toda a franquia Devil May Cry. E a beleza dela é que nunca teremos uma resposta definitiva e canônica, porque a Capcom deliberadamente deixou Sparda como um mistério. Uma lenda. Um ser cujo verdadeiro poder nunca vimos completamente em jogo. Temos os seus feitos. Temos os testemunhos de outros personagens. Temos a filosofia da série. Mas nunca vimos Sparda no seu pico absoluto a combater. E talvez seja melhor assim. Algumas lendas ganham poder precisamente por permanecerem lendas. Mas agora quero saber o que vocês pensam. Acham que Sparda era mais forte? Ou acham que ele apenas teve a estratégia certa no momento certo, e que Mundus, em plena forma, seria o ser mais poderoso da série clássica? Deixem a vossa opinião nos comentários. E se ainda não viram os vídeos anteriores, o ranking dos final bosses mais fortes, a batalha entre Argozaks e Mundus, e a história dos 20 anos perdidos de Vergil, ficam todos os links no ecrã. Esta análise faz muito mais sentido depois de ver esses vídeos. Até ao próximo vídeo.